Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, olá, igreja, olá, povo abençoado de Deus, bom dia, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Eis-me aqui nessa manhã poderosa, abençoada, a qual o Senhor já nos concedeu a sua bênção maior, o sopro de vida. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Meus irmãos, eis-me aqui para responder essa pergunta: o que significa os últimos serão os primeiros? Vamos entender, meu irmão? Glória a Deus. Veja só, o ponto-chave que vai nos ajudar a entender o que Jesus quis dizer com os últimos serão os primeiros está no encontro do jovem rico. O jovem rico tinha um bom desejo, que era ser salvo, viver na vida eterna. Mas no diálogo com Jesus, o jovem rico viu claramente que ele achava que conseguiria a vida eterna unicamente através das suas boas obras. Porém, meus irmãos, Jesus logo desmascara seu coração, mostrando que ele estava amando o dinheiro. Ele amava mais o dinheiro do que a missão que Jesus lhe oferecia de segui-lo. Mateus 19, 22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. A seguir, meus irmãos, Jesus continua o ensino aos seus discípulos sobre o perigo de colocar no coração as riquezas. Pedro então faz um contraste com a atitude deles discípulos, de ter deixado tudo para servir a Cristo. Mateus 19, 27. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Em outras palavras, Pedro questiona qual seria a recompensa deles. Que Jesus ensina algo maravilhoso e motivador a eles. Essa é a recompensa. Mateus 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Meus irmãos, Jesus, porém, arremata seu ensino, deixando claro que, porém, muitos primeiros serão últimos e últimos primeiros. Mateus 19, 30. Glória a Deus. Segundo Cristo, meu irmão, segundo Cristo ensina, muitas pessoas serão surpreendidas, pois achando que por terem servido a Jesus primeiro, falando aqui de tempo cronológico, cria em seus corações um sentimento de superioridade, de acharem que são os primeiros da fila ou os preferidos de Deus. Ei, esses muitos que acham que estão em primeiro lugar serão ultrapassados por aqueles que desenvolvem um coração mais excelente diante de Deus, sabendo que qualquer coisa, meu irmão, qualquer coisa que receberem é a graça de Deus sendo derramada e não seus méritos próprios. Esse pensamento de Jesus é confirmado a seguir quando ele conta a parábola dos trabalhadores na vinha, onde novamente volta a repetir esse conceito. Vários trabalhadores são chamados a trabalhar em uma vinha pelo dono da vinha. Alguns são chamados de madrugada e é combinado com eles um denário como pagamento. No decorrer do dia, o dono da vinha acha mais trabalhadores e manda-os ao trabalho, sem combinar valores. O dono da vinha ordena, ao final do dia,
Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha aos seus administradores: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Mateus 20, no seu versículo 8. Todos receberam o mesmo salário, mas os que começaram mais cedo acharam a atitude do dono da vinha injusta, pois segundo pensavam, se começaram mais cedo, deveriam ter recebido mais. Eram mais merecedores, dizem eles. Então são repreendidos pelo dono da vinha, que mostra a eles que eles receberam exatamente o que foram combinado. Os últimos serão os primeiros, indica que existe um só soberano. Os últimos serão os primeiros, indica que existe só um só soberano. Assim Jesus finaliza seu ensino, mostrando que a graça de Deus é superior ao esforço humano. E muitos se empregam por achar que terão mais recompensas de Deus. No final de contas, meus irmãos, no final das contas, o que Deus dá a cada um é o necessário e o melhor para cada um. No final do juízo, muitos surpreenderão quando descobrirem que não são os primeiros, não são os melhores entre todos, mesmo achando que são. E se surpreenderão ainda mais ao ver muitos que julgavam que seriam os últimos estarem lá na frente. O fato é, meu irmão, que nosso coração deve servir a Deus, não em busca de recompensas e de lugares e privilégios, mas com gratidão por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele nos dá diariamente. Não devemos ter inveja, meu irmão, de outras pessoas ou julgá-las achando menos do que nós e nós mais que eles. Não devemos julgá-los, nem achar que somos menos ou mais do que eles. Podemos nos surpreender ao verificar que muitos deles serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, assim vice-versa. Meus irmãos, no reino de Deus não cabe presunção, e muito menos, meu irmão, sentimentos de superioridade. O único soberano é o Senhor, e nós, os seus servos. O coração do servo é o que nos dá diante de Deus a certeza, meu irmão, de que estaremos com Ele, não importando a posição em que estivermos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluias. Guarda essa mensagem no seu coração. Eu creio que deu para entender um pouco a pergunta, deu para entender a resposta. E eu espero, meu irmão, que a gente continue, que a cada um se edifique e continue buscando mais esse Deus com perguntas, e a Bíblia nos responde com a melhor resposta. Amém, meu irmão? Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a vida de todos os irmãos e de todos os familiares dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, se você se edificou, se fortaleceu com essa palavra poderosa, vá lá no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, amém? Acione o sininho de notificação e comente à vontade. Deus abençoe a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Glória a Deus.